Primeiro, eu faço brigadeiro de chocolate. Um dos segredinhos que eu já ensino quando eu faço brigadeiro de chocolate, eu vou usar o chocolate em pó e eu já dissolvo ele antes de começar a trabalhar, tá? Uma das coisas que eu gosto de fazer para o meu brigadeiro não ficar com bolotas de chocolate em pó. Então eu vou aqui, ó, direto na panela, pesar 25 gramas de chocolate em pó, 50%. Então, pessoal, como eu disse pra vocês, algumas coisas são básicas e a gente precisa ter na cozinha. Uma delas que é indispensável, balança e colher e xícara medida, porque ou a receita vai ser por medidas caseiras ou vai ser por peso. Então, assim, é indispensável ter balança e xícara e colher medida, tá? Vamos fazer assim agora, ó, tá? Pegamos o chocolate, colocamos o chocolate aqui. Nós vamos entrar com o nosso creme de leite para dissolver o chocolate em pó. Só depois que eu entro com o leite condensado. Quem nunca assistiu a aula minha fazendo brigadeiro, tá aí uma dica. Quem já assistiu sabe que eu sempre ensino isso. Então, como a gente às vezes tem pessoas novas assistindo o meu curso, sempre vou repetir essa dica, tá? Uma vez que a gente já dissolveu bem, nós vamos colocar o restante do creme de leite e aí podemos entrar com leite condensado. Receita de brigadeiro para cobertura, tá? É uma de leite condensado, uma de creme de leite, 25 gramas de chocolate em pó. Mari, quero fazer brigadeiro gourmet. Faremos. É só uma aula só com brigadeiro gourmet, tá? Vamos usar chocolate, vamos falar sobre isso. Não uso manteiga, porque uma vez que eu já usei o creme de leite, não tem necessidade de eu usar manteiga. A função da manteiga e do creme de leite é adicionar gordura a essa nossa mistura, tá? E a manteiga, ela reduz muito a validade do teu brigadeiro, tá? A validade do brigadeiro fora da refrigeração, 3 dias. Em refrigeração, você pode aumentar aí para 5 dias. Esses bolinhos, quando você coloca a cobertura de brigadeiro, você não pode botar ele na geladeira, porque as massas ou são feitas com óleo ou são feitas com margarina ou manteiga. Bolo na geladeira fica duro, teu cliente vai consumir um bolo duro, ele não vai falar que é fofo daí, tá? Não fica legal. Quem aqui já botou bolo caseiro na geladeira sabe que eles ficam duros. Vamos começar então aqui, pedir pra Natália trazer pra cá, perto do fogão agora, tá? Para vocês poderem acompanhar. Vou enquadrar só a panela, tá? Ó, uma das dicas assim, ó, antes de ligar o fogo, sempre eu misturo bem o creme de leite com leite condensado, a fim de evitar o creme de leite talhe. Então, repetindo para vocês, na panela eu tenho 25 gramas de chocolate em pó, 50%, que eu dissolvi com creme de leite e depois adicionei leite condensado. Creme de leite condensado da sua preferência. Aqui eu estou usando o Italac, tanto creme de leite quanto leite condensado. Eu prefiro normalmente o CCGL, que tem 20% de gordura, e o Italac tem 17%, então normalmente eu prefiro o CCGL, tá? Mas dá pra fazer tranquilo com o Italac. Não adiciono manteiga nem margarina, porque não há necessidade, uma vez que eu já coloquei o creme de leite, e a manteiga vai sim reduzir o meu tempo de validade.
porque ela fora da refrigeração, o risco de oxidação, e aí ela vai ficar aquele gosto de ranço. No início eu posso botar o brigadeiro com fogo um pouquinho mais alto e depois eu vou deixar ele com fogo baixo, tá? Eu vou mostrar para vocês o ponto que eu considero para bico. E uma das dicas que eu dou depois, quando a gente finalizar aqui o brigadeiro, é sempre passar o brigadeiro por uma peneira, principalmente quando você for usar com bicos. Por quê? Porque quando a gente está fazendo o brigadeiro, você vai raspando, raspa aqui, cola, vai formando uns pedacinhos. E se você for trabalhar com bicos perlê mais fechados, isso vai trancar no bico. Então, o que eu faço? Eu finalizei com ele ainda quente, eu passo por uma peneira. Além de deixar o meu brigadeiro bem lisinho, também deixa ele ficar mais fácil de trabalhar e ele fica com um brilho bem bonito. Então a dica é, brigadeiro para ponto de bico, tirou da panela, passou na peneira. Então, para fazer brigadeiros, eu prefiro sempre fazer em panelas de alumínio. Por que que eu não gosto da panela de inox? Apesar delas ter o fundo grosso. Ela tem o fundo mais grosso, mas ela tem o fundo triplo. E aí o brigadeiro começa a colar muito fácil, por quê? Porque ali começa a ter muita caloria. E absorve caloria, a panela de inox, tanto é que se você desligar ela continua cozinhando o seu alimento. Então eu não gosto da panela de inox por esse motivo, tá? E a panela de teflon também eu não sou fã de usar para fazer brigadeiro, porque ela cola demais nas laterais. E a minha panela preferida é assim, existem panelas de alumínio de 6 milímetros, tá? Você não vai comprá-la como alumínio, mas o que fala? É alumínio... Não lembro agora como é que fala, mas essa panela não é assim, ela é panela 6 milímetros de alumínio, tá? Ela é uma panela que tem uma espessura mais grossa, assim. Então 6 milímetros ela tem quase meio centímetro de panela. As nossas normalmente tem 1,5, 2, 3, nem isso, tá? Então é o dobro disso, de alumínio. Elas são panelas mais grossas, alumínio fundido, não é alumínio fundido, tá? Agora lembrei a expressão que o pessoal às vezes usa, tá? Não é chamado alumínio fundido, é alumínio 6 milímetros, é as panelas de alumínio mais grossa, em que você consegue fazer o teu brigadeiro, porque o fundo vai ser um fundo mais grosso e ele não cola com tanta facilidade. E aí você também não perde brigadeiro ou não tem aquele risco de brigadeiro branco estar com aqueles fundinhos queimados. Normalmente vai fazer o branco, vai fazer o de churros, vai fazer o brigadeiro com morango ou alguma coisa assim que não tem chocolate, né? Se você bobear, quando vê, tá com aqueles pontos queimados e aquilo fica feio. Ó, agora o nosso brigadeiro começou a ferver, eu baixei o fogo e a gente vai acompanhar aqui o processo, ó. Um dos pontos que eu considero para o brigadeiro estar pronto para bico, eu sempre olho o ponto na colher. Tá vendo que aqui ele tá bem líquido, ó, tá escorrendo, né? Então, ele precisa estar mais firme. Quando eu levanto, ele não pode escorrer que nem líquido, assim. Ele tem que estar mais durinho e já cair aqui em formas de pedaços. Aí ele vai estar pronto para trabalhar no bico. A gente tem que cuidar o ponto exato, porque se eu deixar ele menos, ele fica mole e ruim de trabalhar no bico, porque ele não vai trabalhar legal, o seu bico não vai ficar marcado, porque ele vai estar fora de ponto. E a gente tem que cuidar também para não deixar passar do ponto, porque daí ele vai ficar muito duro e você vai ter muita dificuldade de trabalhar com ele no bico, porque você vai apertar e vai ter que fazer muita força, porque ele está muito duro.
As dicas que eu dou para saber se o meu brigadeiro está pronto para bico é: eu já consigo abrir um caminho e essa questão aqui, ó, ainda tá líquido, ó, tá? Sentindo o cheiro do gás aqui. De brigadeiro? Olha, quem inventar uma forma do cheiro chegar do outro lado, essa pessoa vai ganhar muito dinheiro. Né? Porque pelo jeito que as coisas estão, a gente vai ficar cada vez mais aprisionadas dentro de casa e só olhando as coisas pela tela do celular, né? Ó, vocês conseguem ver que agora eu já consigo fazer um caminho, tá? Então eu vou testando sempre aqui, ó. Viram que agora ele tá um pouquinho mais grossinho, mas ainda escorre, tá? Com muita facilidade. Ele tem que escorrer menos, tem que estar mais seguro na colher, tá? Um pouquinho mais ele já vai estar pronto. Pessoal, quem está acompanhando aí, acompanha amanhã, a gente vai montar uma taça de sobremesa que vocês podem fazer aí para Páscoa, um pavê de sonho de valsa. A gente vai montar aqui ao vivo amanhã, com a participação do Rafa, minha fofura. Amanhã a Natália não vem, aí quem vem é o meu esposo para filmar e o Rafa vem junto para comer os bombons, tá? Com toda certeza ele vai comer bombom enquanto eu estiver fazendo. Ó, viram que agora já tá ficando mais consistente, tá? Quase, pronto. Vai me substituir com maestria. Vai. Meu mini chefe. Depois, pessoal, de um certo tempo em que vocês já se habituaram a fazer, vocês começam a conhecer o ponto do próprio brigadeiro, porque ele muda de textura aqui, então você já sabe que o brigadeiro está pronto, tá? Então eu tento dar o maior número de dicas possíveis para vocês entenderem qual é o ponto certo, e a prática também vai ensinar isso para vocês. Mas uma delas é abrir caminho, mas ele volta, ou seja, eu abro e ele em seguida fecha. E o ponto aqui, ó, tá? Ó, viram que agora ele já começa a parar e já não escorre com tanta facilidade. E quando ele cai ali, ele já cai fazendo, ó, um morrinho em cima, tá? Aqui o meu brigadeiro já está pronto. Eu agora vou passar ele pela peneira, tirar da panela, tá? Eu vou botar num potinho plástico e vou pôr na geladeira para acelerar, para ele estar geladinho para eu poder usar. Porque ele, quando está quente, ele parece estar mole, mas vocês vão ver que depois, quando ele esfria, ele chega no ponto ideal. Né? Ó, viram? Que ele cai, os pedaços, e ele cai em cima do próprio brigadeiro fazendo um morrinho, ó. Ó, tá? Agora vamos passar pela peneira, vamos trocar de pote. Avisa que todas as lives do Facebook vão estar depois disponíveis no YouTube. Oi? Avisa que todas as lives que forem feitas no Facebook depois vão estar no YouTube também. Qual live a gente vai fazer? As gratuitas. Se vocês não conseguirem assistir amanhã ao vivo, mas convido vocês para assistirem a transmissão ao vivo, né? Caso vocês não consigam, depois vai ficar salvo na página. Vocês conseguem ver e também ela vai tá indo pro nosso canal no YouTube, tá? Acesse lá o nosso canal do YouTube, se inscreve, participa, a gente vai começar a publicar bastante coisas lá também. Vou posicionar aqui para eu passar. Ó, então eu venho aqui, tô com uma peneira, tá?
Já vou transferir todo o meu brigadeiro para cá. Qual é a importância de peneirar? Então, por que a gente peneira? Porque eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando a gente faz o brigadeiro, ele vai criando essas crostinhas que grudam na panela, tá? Se eu não passo na peneira, vai gerar crostas e quando eu estiver trabalhando com o meu bico, isso vai travar o bico. Então, sempre que eu faço brigadeiro para trabalhar com o bico, eu passo pela peneira para não ter aquele desamor, né? Aquele ódio, pra não falar naquele ranço do brigadeiro que travou no bico e você tá com uma receita inteira de brigadeiro no saco, na manga e não sai por nada desse mundo e você tem que tirar tudo fora e aí o brigadeiro já tá frio e você não vai conseguir fazer mais, tirar, a não ser que você aqueça e faça isso, tá? Ó, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha, eu vou só tirar aqui o brigadeiro que passou. Ó, o brigadeiro aqui vai ficar bem lisinho, tá? E viram que fica, ó, essas crostinhas aqui, ó, que é que queima o brigadeirinho, que queima, ó, tá? Isso aqui trava tudo no bico depois, ó. Tá bom? Então, sempre que vocês forem trabalhar com bico, faz isso. Não vai trabalhar com bico, não tem necessidade. É só para trabalhar com bico, tá? Então, uma dica, ó. Então, o brigadeiro ficou bem lisinho, ó. Justamente porque a gente passou, tirou todas as bolinhas, todas as crostinhas que podem ter formado na panela. E aí eu vou poder trabalhar no bico com bastante tranquilidade, porque o meu brigadeiro não vai colar, não vai grudar e trancar ali, tá? Ó, viram que agora ele já tá ficando bem cremoso, ó. Agora eu vou colocar esse brigadeiro para esfriar lá na geladeira, porque eu vou precisar dele frio daqui a pouquinho. Então eu vou acelerar, mas eu gosto e recomendo sempre fazer o brigadeiro antes e deixar esfriar em temperatura ambiente, tá bom?